Pois é, meu amigo, estamos de volta aqui com o programa Palavra Nossa com o tema Apocalipse. Eu quero fazer só uma correção que no bloco anterior eu falei que o nosso contato é cesagsagrada@gmail.com.br, até porque Gmail não tem BR, né? O nosso contato é cesagsagrada@bol.com.br. Escreva no seu e-mail, você coloca programa Palavra Nossa. Bom, como eu estava dizendo, Apocalipse de Jesus. O que é o Apocalipse de Jesus, amados? O Apocalipse de Jesus, ele começa justamente no primeiro livro, né, no primeiro capítulo. Que ele diz o que no primeiro capítulo? Ele diz: revelação que Deus lhe deu, revelação que Deus lhe deu, né? Olha como está aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Não é verdade? Para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Do testemunho de Jesus Cristo, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Vamos nos limitar por aqui. Amados, nós estamos vivendo um tempo de intemperança, um tempo de destonação espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós estamos, em verdade, submissos à falta de sintonia que o homem está tendo, em verdade, com Deus. Mas quando eu falo Deus, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não quero me referir àquele Deus que está de cajado, àquele Deus que está lá sentado no trono, que está mandando punir aquele que errou, ou dar graça àquele que merece. Não. Eu estou me referindo ao Deus absoluto, o Deus universal, o Deus que te criou, o Deus que me criou, o Deus que fez o mundo como todo. E no estudo de Apocalipse nós não podemos, em verdade, deixar de falar sobre tudo na questão princípio de tudo e sequência de tudo que se criou e do que se destruiu, em verdade. Partamos do princípio de que se você planta, por exemplo, um pé de manga, a sua expectativa é que você vai colher o que, na verdade? Manga. Você não vai esperar colher, sobretudo, de um pé de manga, uma laranja. Ou do pé de laranja você colher a manga. Você não vai plantar maçã para colher uva, mandioca para colher quiabo, não é verdade? Então tudo existe um equilíbrio sequencial, um equilíbrio de sintonia com o universo. Então, se você constrói, é verdade, se você constrói algo de bom, então frutos bons você vai colher. Se você destrói aquilo que está em harmonia com o universo, evidentemente que você vai ter alguma resposta. E qual é a resposta que você vai ter quando você procede dessa forma, meu amigo? A resposta que você vai ter são prejuízos espirituais que você vai ter. E esses prejuízos espirituais, eles vão lhe atingir. Eles vão destruir, talvez, os seus sonhos. E aí nós caímos naquela universalidade de pensamentos dentro do nosso eu, do nosso mundo. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Então são essas e outras perguntas que nós começamos a fazer e que não encontramos resposta. Por que não encontramos resposta? Porque não estamos em sintonia com o espiritual. Mas a sintonia espiritual que eu me refiro é a sintonia com o espiritual positivo. Com o espiritual positivo, porque você pode estar em sintonia também com o negativo. Não tenho a menor dúvida. Então, o livro de Apocalipse de Jesus, ele traz em redundância para o nosso entendimento que saibamos nós
que tudo isso que está acontecendo não é porque a Bíblia está dizendo, porque a profecia está aqui falando, não, meu amigo. Tudo isso está acontecendo porque está patenteado. Os profetas viram. João, quando recebeu essas revelações, como aqui está escrito, que aqui diz o quê? Aqui diz o quê? No 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. E tudo o que tem visto. Então a palavra de Deus não é algo assim muito, não é algo que a gente possa duvidar, que a gente possa colocar em discussão se era verdade ou não, será que isso que está dizendo é verdade ou não. O livro de Apocalipse, ele é uma realidade, cientistas, renomados cientistas, segmentos da ciência de algumas ordens, já chegaram à conclusão de que o Apocalipse de Jesus, tudo, 85% do que está escrito na Bíblia se coaduna com a verdade. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente dizer que não crê por isso ou por aquilo. Nós estamos tendo, sobretudo, essas revelações, meus amados. Essas revelações. E essas revelações estão aí para que cada um de nós possamos, em verdade, buscar, modificar esse quadro caótico que se encontra hoje. Hoje você não pode sair de sua casa em paz. Se você está na rua, você também não tem paz. Você está no trânsito, você não tem paz. Você está dentro de um banco, você não tem paz. Você está até em uma praia que você não está em paz. Porque o fator agressividade domina e predomina em todos os lugares hoje. Hoje as pessoas não mais discutem. As pessoas hoje agem, fazem, deliberam sua própria justiça. Até porque não se pode confiar muito na justiça que nós temos, né? Porque o nosso Código Penal, de mais de 40 anos, já ultrapassado, nós estamos já no século XXI e nada foi feito até hoje. Isso aqui vai inclusive um recado aí para os senhores juristas que possam, de alguma forma, atentar para esse chamado de atenção. E de modo que comportamento do homem no mundo, o comportamento do homem no mundo é o que redunda, por consequência, tudo aquilo que ele vai passar ou está passando. É como eu falei neste instante. Você colhe o que planta. Quando eu fiz este preâmbulo para poder falar-lhes sobre Apocalipse, eu estou querendo dizer de uma lei que ela é indiscutível, a lei de consequência, que em outros lugares chama-se lei de causas e efeitos. A lei de consequência, ela reputa justamente essa questão que cada um de nós temos em cada um de nós. Você pode fazer o que você bem quiser, você pode arbitrar pelo que você queira, agora você é o responsável único de tudo aquilo que você faz. Porque Ezequiel diz lá no 18, capítulo 18, se você for ver, o que é que ele diz lá? Ele diz o quê? A responsabilidade é pessoal, meu amigo. A responsabilidade é pessoal. Não é João que faz e Pedro que paga. Não é Maria que acusa e Ana que vai prestar conta. Não, absolutamente. A responsabilidade, ela é pessoal, individualizada. Eu respondo por aquilo que eu faço. Então, cada qual responde pelo seu qual. Não é verdade? Então, isto é o que se refere ao comportamento humano. Nós estamos vindo, nós somos trânsfuga do período primático, do período éon, do período super-éon, né? Das épocas mais remotas da história da humanidade, quando o homem, sobretudo, não tinha ainda discernimento de quem mesmo era ele. O homem chegou a um ponto, nas épocas faraônicas, estamos lá pelo Egito, alguma coisa parecida com quase 2000 anos antes de Cristo, o homem, ele não tinha ainda noção de superioridade além de si. Tanto é que ele criou deuses nele mesmo. Os faraós eram considerados verdadeiros deuses, e eles criavam aquela potência. Você vê que a história de Moisés se passa justamente, o enredo maior é porque Faraó queria ser o Deus, e Moisés, com sua política, vai mostrar que ele não é um Deus, que o Deus verdadeiro é aquele que tem poder de criar, e Faraó não tinha o poder de criar, né? Então isso aí é só para a gente, uma pincelada para a gente tomar pé da situação.
Mas algumas perguntas foram feitas aqui para o programa Palavra Nossa. Eu quero mais uma vez deixar aqui o nosso aviso. Se você quer participar, você liga para o nosso programa. Você liga não, você escreve para o nosso programa. Ele é cesagsagrada@bol.com.br. Você fala com o nosso programa, escreve para a gente, nós vamos mandar a resposta para você por e-mail ou responderemos aqui no ar para você. Nós temos aqui uma pergunta da nossa internauta que está participando. De onde ela é? Vamos ver aqui. Internauta, realmente. Maria de Lourdes, de Valença, na Bahia. Parabéns aos Valença aí, estão participando mais uma vez do nosso programa aqui. Cidade linda, maravilhosa, turística. Cidade que atrai muito turista quando chega aqui nessa terra, essa terra de tanta beleza que é a Bahia. E Valença é um dos redutos, né? Um dos lugares pitorescos do turismo nosso aqui na Bahia. Principalmente aquela região de Morro de São Paulo, aquelas adjacências por ali. Maria de Lourdes pergunta o seguinte: considerando o que diz as Escrituras sobre o futuro, a humanidade um dia vai ser extinta? Olha, Maria de Lourdes, veja bem, se eu lhe dissesse que a humanidade um dia vai ser extinta, eu estaria sendo assim um tanto pejorativo, um tanto até exagerado. Mas partindo do princípio que as coisas de Deus, elas não retrocedem, elas avançam e prosperam, modificam para melhor, né? Então, pastor, você está dizendo que a humanidade não vai ser extinta. Não necessariamente nesse sentido que você está pensando. Lembre que eu falei, logo antes da sua pergunta, foi que eu falei que nós somos trânsfugas de um período chamado período primático, período Éon, período tosco da história da humanidade, não é verdade? Então, nós estamos aqui hoje você pega um celular, você digita com 3 segundos, quem está do lado do Japão ouve em voz ou lê o que você escreve. Imagine você falar isso, por exemplo, no tempo de Cabral. Você falar isso no tempo de Moisés, de Isaías, Ezequiel, Josué, Abacuque, etc. Né? Esses homens que vêm de um tempo mais, que o tempo dele foi moderno ao anterior, que eles não viveram. Né? Então parta desse princípio. Então a humanidade está sempre sendo estratificada. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos sempre mudando, Maria de Lourdes, para melhor. Sempre para melhor. Então, há de chegar um dia que talvez nós não precisemos mais dessa indumentária terrena para poder a gente vir ao mundo. Hoje você tem uma alma, um espírito que anima o seu corpo que está aí, que é a sua alma, você está aí. Quando a sua alma é arrebatada, é levada para a glória, logo o seu corpo passa a ser um corpo inanimado. É tanto que quando alguém morre, como é que se diz? O corpo está ali. Não diz fulano está ali. O corpo de fulano está ali, não é verdade? Então, nós acreditamos, nós espiritualistas, acreditamos que a humanidade não vai ser assim extinta de uma hora para outra, talvez como com essas coisas que você vê pela internet, um meteorito cair, uma colisão de planeta com planeta, já se fala até que a Lua vai se bater com a Terra. Então tudo isso são suposições que merecem respeito à luz da ciência. Entretanto, não há nada na Bíblia que nos diga que a humanidade será extinta. Porém, você vê que lá, a partir do 19, 20, 21, nós temos algo que fala sobre o novo céu e a nova terra. Então não existe mais o mar, não existe mais o céu, nem aquele céu, nem aquela lua. Então, vamos ver o tempo passar para ver o que será. Será que nós vamos chegar em uma época de paz plena, de uma paz tranquila, uma paz onde cada um de nós não precisamos mais de maneira nenhuma de polícia, de justiça? Então, será que não se refere a esse tempo? E não precisaremos mais talvez de um corpo? E quando você pergunta se a humanidade será extinta, não será esse processo de extinção à luz do progresso da própria humanidade, do espírito como um todo? Porque o espírito, ele é universal, né? O espírito nunca morre, a alma está aí sempre em evidência, né? Temos aqui outra pergunta importante. Quem está participando aqui agora é pessoal de São Paulo, cidade de Santo André. Quem nos pergunta é José Mário. Ele pergunta o seguinte: apostasia, pastor, o que significa? O que é apostasia? O que é uma coisa que não é verdadeira? É aquilo que não está em referência com o lícito, com a verdade ou com o correto. Apostasia em doutrina religiosa é todo manifesto
de alguma coisa que está contrário a uma determinada doutrina. Por exemplo, estamos aqui falando da doutrina cristã, não é verdade? A doutrina cristã, sobretudo, ela nos traz a promessa da melhora. Mas essa promessa só pode acontecer, José Mário, a partir da hora que você, como cristão, se revelar como verdadeiro cristão, pela sua reforma íntima, você se transformando a cada dia, a cada hora. Por exemplo, se alguém lhe faz o mal, que você retribua com o bem. Se você pode construir, não destrua. Se você pode levar uma palavra de amor, não leve a de desespero, não leve a da insegurança. Se você pode implantar em um meio uma tranquilidade, não seja você o promotor da dissensão. Então tudo isso é caminho de uma nova espiritualidade, de um novo parâmetro de vida que você constrói. É claro que o que você faz hoje, você não vai ter o resultado imediatamente amanhã. Não, de maneira nenhuma. Né? Você vai ter um resultado um pouco mais na frente. Isso demanda de um tempo para que essa bondade se assimile a você, que essa bondade crie uma energia ultra espiritual na sua periferia espiritual, para que você, em verdade, possa, meu amigo, ser merecedor, fazer jus ao mérito desta graça. Então, apostasia, na verdade, é aquilo que não bate com a doutrina. Por exemplo, o apóstolo Saulo, aquele que de Saulo ele vira Paulo, né? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele lá no livro de Gálatas, capítulo 1, ele fala bem assim no versículo, parece que 6, se não me falha a memória. Muito me maravilho que tão depressa passasse deste evangelho, senão aquele que vos anunciei para outro, porque vos digo que, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Anátema é questionar, duvidar, buscar a verdade em cima de, né? Então, quando Paulo fez isso, José Mário, é porque naquela igreja da Galácia não estava a coisa correndo bem, né? Lá em Éfeso, pela mesma forma, né? Em Tessalônica não foi diferente. Na cidade de Colosso também ocorreu mesmo. Então, nós temos que entender, em verdade, que apostasia é o quê? É algo que não está em referência com a doutrina. Ou seja, as mentiradas que estão acontecendo por aí. Por exemplo, nós hoje, eu na qualidade de espiritualista, eu quando fui fazer teologia na faculdade, é porque eu tinha muitos questionamentos. E um dos meus questionamentos era a questão da religiosidade em cada casa que eu visitei, em cada religião que eu participei. Por isso que hoje eu sou espiritualista. Eu hoje sou espiritualista revolucionário, eu digo para vocês assim. Porque eu não aceito certas coisas. Eu não aceito certos comportamentos. Eu não aceito, por exemplo, que alguém venha dizer que você vai trazer um pedaço de pedra, que essa pedra você vai bater 3 vezes no chão e que a graça você vai alcançar. Eu não aceito, por exemplo, que você vai acender uma vela e você vai queimar o papel de tudo que você não gosta, que no outro dia sua vida vira uma felicidade. Não, não pode ser. Meu amigo, eu não posso aceitar que alguém coloque a mão na cabeça de alguém e diga que essa pessoa está curada a partir daquela hora. E que essa cura é feita uma propaganda em uma televisão, em um rádio, na internet, como estou aqui agora com vocês. Amados, atentem bem para o que eu vou falar. Jesus, quando esteve aqui há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele nos advertiu sobre a apostasia. Ele nos advertiu sobre a apostasia. Ele disse: que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Que muitos irão em meu nome, dizendo: eu sou Jesus, curando em meu nome, fazendo milagres em meu nome. Eu lhes pergunto o seguinte, eu pergunto para vocês o seguinte: será que toda essa rede de milagre que está aí na televisão, na internet, tudo quanto é lugar, será que tudo isso que está acontecendo é verdadeiro? Seja anátema. José Mário, isso que é apostasia.
Vamos agora para outro internauta participando aqui com a gente. A quarta pergunta que nós temos aqui, a quarta não, a terceira, né? Quem participa agora é... Esse vem de longe, Rio Grande do Norte, Mossoró, Adalberto Campos. Obrigado, Adalberto, pela sua participação. Aliás, se não me falha a memória, parece que esse Adalberto, você, não sei se é você que eu estou falando, você já participou de programa nosso, né? Mas vamos lá. Ele pergunta o seguinte: segundo alguns estudos, muitos chegam a afirmar que Jesus teria sido um extraterrestre entre nós. Seria verdade isto? Atenção, hein? Presta atenção. Esse programa aqui é um programa ultrademocrático. Ultrademocrático. Nós estamos aqui, sobretudo, aberto para qualquer pergunta. É tanto que esse programa ele é patrocinado pela Igreja Ecumênica Universalista de Salvador, Bahia. Igreja Ecumênica Universalista, que é filiado, que tem como propaganda, SESAG, Sociedade de Estudo das Escrituras Sagradas, que é o nosso programa. Estamos aqui agora gravando diretamente desse estudo. E o programa Palavra Nossa. É democrático, porque você pode perguntar o que você quiser, pode fazer pergunta aqui de sexo, pergunta de economia, pergunta, qualquer pergunta que você ache conveniente. Se tiver ao nosso alcance, nós vamos responder. Ao contrário, vamos pesquisar e trazer a resposta, né? Mas Jesus teria sido extraterrestre? Olha, eu li outro dia, aí na internet, um renomado pesquisador, ufólogo, não vou citar o nome por uma questão de ética, onde ele falava nesse seu livro que nós um dia vamos ter a certeza quem foi verdadeiramente Jesus, que Jesus foi um ser disfarçado entre nós, em forma de homem, né? Em forma de homem, que veio para aquela missão para dar um ordenamento à lei, sobretudo, e ao progresso da humanidade. Olha, eu não vou de encontro a esta colocação dele. Ele fez uma colocação, ele disse teria sido. Ele fez uma colocação. Mas eu tenho a minha versão. Se Jesus foi um extraterrestre e nós ignoramos, eu, por exemplo, ignoro essa possibilidade. Eu talvez esteja em uma posição de não entender que ele foi um extraterrestre. Talvez no futuro, se alguém puder provar, eu modificaria o meu pensamento. Ok? Tá bom, Adalberto? Então, muito obrigado pela sua participação e continue aqui no programa Palavra Nossa. 4. A pergunta 4 vem lá de onde, Sampaio? Da Bahia, Senhor do Bonfim, terra do forró, terra das festas juninas maravilhosas. Parabéns aí para vocês de Senhor do Bonfim, na Bahia. É uma cidade que, muito embora eu seja baiano, não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer essa terra maravilhosa, essa terra de gente hospitaleira, maravilhosa, bacana e sensacional. Leonor Santana pergunta o seguinte: frequento a Igreja Batista, participo dos cultos e outras atividades. Me tira uma dúvida: quem não é batizado não recebe a bênção de Deus e pode ir para o inferno? Minha amiga, veja bem, deixa eu falar para você. Quem não é batizado não recebe, o que é que ela quer dizer? Não recebe a graça. Não, quem não é batizado não recebe a bênção e também pode ir para o inferno. Leonor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi que lhe criou, Leonor? Deus, não é verdade? Quem me criou? Deus. Pronto. Será que a minha existência, todo projeto divino, todo projeto de Gadu, como diz os maçons, grande arquiteto do universo, não é verdade? Olha, eu já entrando em uma área que não é minha. Mas, vamos lá.
O grande arquiteto do universo projetou você, esse exército orgânico bonito, lindo, maravilhoso, que ninguém nunca conseguiu fazer algo similar, quanto mais igual. E de repente esse Deus vai interligar a sua existência a um batismo. O seu mérito está no batismo. Então você é uma pessoa boa, maravilhosa, uma pessoa que faz a caridade, uma pessoa que está sempre receptivo, correspondente às coisas boas, frequentando sua igreja, como você acabou de falar aqui, que você está lá sempre trabalhando, fazendo outras atividades. Então você não vai receber uma graça porque você não é batizada. O batismo, tudo bem, nós respeitamos que o batismo está lá está respaldado aqui nas Escrituras Sagradas, né? Mas vamos acreditar, vamos ser mais lógicos, vamos ser mais evidentes com a coisa. Quer dizer, você faz uma pergunta como se alguém estivesse supondo para você, né? Será que sua graça não vem porque você não é batizada? Não, sua graça vem, né? Sua graça vem, com certeza vai chegar. E quanto à questão ir para o inferno, Leonor, eu faço uma contra-pergunta a você. Onde fica o inferno? Alguém por aqui tem endereço? A produção, vocês da produção têm endereço onde fica? Você aí tem endereço onde fica o inferno? Não dê risada não, mas é verdade. Onde fica o inferno? O inferno é toda a redundância de contrariedade à criação do Pai Celestial, do Criador. Então, por exemplo, essa violência desenfreada que nós estamos tendo aí, que hoje o alvo é o quê? O Rio de Janeiro, não é verdade? Mas está acontecendo em tudo quanto é lugar. A mesma coisa do Rio, só que em situações isoladas. O Rio explodiu, a violência no Rio explodiu. Mas isso está na Bahia, aqui na Bahia, está em São Paulo, está no Rio Grande do Norte, está no Sul, está em Minas, está em Rondônia, está em Goiânia, está no Maranhão, Mato Grosso, está no Acre, está no Amazonas, está em tudo quanto é lugar a violência. A falta de solidariedade humana, a falta de amor, a falta de carinho, a destruição da família, o individualismo, o personalismo, o estressismo, tudo isso está fazendo parte, está fazendo com que se destrua o que Deus criou. Se destrua o que Deus criou. Então, onde é o inferno, na verdade? Será que tem pior do que esse? Eu não conheço. Dizem que o inferno é lá o lago de fogo e de enxofre, né? Que vai ser queimado lá. Mas o inferno, amada, está aqui, ó, na sua mente. Na sua mente. Se você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa pacífica, em verdade você vai encontrar a paz. Mas se você não é, infelizmente, o que é que podemos fazer? Então o inferno é a constituição do malévolo. É a constituição de tudo que não tem referência com a paz, ou seja, com o sagrado. Não é? Aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, eu vou pegar para vocês aqui, capítulo 6, o que é que ele diz aqui? Ó? Capítulo 6, versículo 4, leia, Leonor, que você vai entender o que eu estou dizendo. E saiu outro cavalo vermelho, e foi dado a ele uma grande espada, ao cavaleiro que estava sobre este cavalo, para que matasse grande parte da humanidade, matassem aos outros. A minha pergunta é a seguinte: isso é alguma coisa fictícia? Não, está acontecendo. Está acontecendo. Nós estamos vendo aí, né? O cavalo preto, o cavalo amarelo. Então, Apocalipse não é um livro de um conto de fada, é um livro de realidade. É um livro puramente verdadeiro, né? Vamos agora. Muito obrigado, Leonor, pela sua participação e continue acessando cesadsagrada@bol.com.br. Escreve pra gente que a gente vai mandar para você essa participação. E participa também lá, visita lá o nosso jornal, o jornal Net Bahia Notícia, netbanoticias.blogspot.com. Repetindo, netbanoticias.blogspot.com.br. Vai lá que tem muita notícia boa. Eu essa semana estou até escrevendo lá uma página, estou mandando a minha colaboração para o Net Bahia Notícia. Muito obrigado à redação do Net Bahia Notícia, que também patrocina o nosso programa, graças a Deus, esses colaboradores, jornal, a página, pela mesma forma.
e a nossa turma maravilhosa aí da Igreja Ecumênica Universalista. A nossa última pergunta de hoje é a quinta pergunta. Aliás, antes de eu responder essa pergunta, eu quero responder ao internauta que se encontra lá na cidade, lá em Houston, nos Estados Unidos. É um brasileiro, Rogério Passos. É um exímio colaborador nosso. Ele passou e-mail para a gente perguntando por que o programa só tem de 4 a 5 pessoas. É o espaço que nós temos, entendeu, Rogério? Porque nós fizemos uma análise. Um programa na internet de 1 hora, ninguém nunca assiste um programa de 1 hora. Então 20, no máximo 30 minutos é o bastante para a gente, para que a gente possa, em verdade, fazer esse trabalho. E o que eu tenho para dizer para você é que a gente está tentando fazer uma adequação dentro desse horário, porque a gente tem a propaganda, nós temos as vinhetas que vai entrar também, logo mais, né, em outros programas que virão, e a gente vai tentar atender a essa sugestão sua. Rogério, muito obrigado, um abraço a todo o povo aí da América, e esteja sempre com a gente, muito agradecido por você mesmo, gostei muito daquelas palavras suas, e a gente vai tentar ver se a gente consegue achar um espaço lá no Net Bahia Notícias para poder colocar você, esse trabalho maravilhoso que você faz aí. É um brasileiro que morou em São Paulo, aliás, não conhece nem a Bahia, né? E disse que tem muita vontade de conhecer a nossa terra maravilhosa, a Bahia. O sonho dele disse que é conhecer o elevador Lacerda. Imagine você, a gente todo dia passa por lá, né? Então, muito obrigado, Rogério, um abraço do coração e que Deus abençoe. Nossa última pergunta, quinta e última pergunta. Pastor, gostaria de saber quais os efeitos para as pessoas que fazem o culto no lar. Podemos alcançar uma cura de doença fazendo culto no lar? Olha, quem faz essa pergunta aqui é Leonardo Pereira, é lá de Alcântara, no Maranhão. Alcântara, é a região metropolitana, né? Região metropolitana lá do Maranhão. É uma cidade pequena, de 22 mil habitantes aproximadamente, né? Agora, bem antiga a cidade, mais de 370, cerca de 370 anos. Alcântara, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Palavra Nossa. Quando você faz um culto no lar, você alcança alguma graça, alguma cura? Companheiro, amado irmão, eu abri esse programa de hoje falando do plantio, né? Porque lembre-se que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O nosso programa de hoje, ele teve como pilar justamente a lei de consequência. Tudo que você faz de bom para si volta, tudo que faz de mal, a dor lhe alcança. Então, Apocalipse é justamente que está falando isso. O que é isso aqui hoje? O que são as profecias do Apocalipse? É tudo aquilo que como fez de bom, ele vai alcançar, e de ruim, vai lhe pegar. Muito de surpresa, claro. O culto no lar, tudo, não só o culto no lar, mas a oração do dia a dia, você sair orando, chamando por Deus. O culto no lar nada mais é, meu amigo, do que você criar uma estrutura, fortaleza, na periferia de sua casa. E não só você é beneficiado, como todos aqueles que estão dentro de sua casa. Todos aqueles que estão dentro de sua casa, né? Até aqueles que possam ser considerados como incrédulos, eles serão beneficiados, né? Então, eu quero dizer a você, continue fazendo o seu culto. Seu culto, o seu trabalho, ele tem um significado espiritual, porque quando você faz, os anjos guardiões do Senhor estão ali ao redor. Que é um momento de reminiscência, é um momento de contrição, é um momento de sintonia elevada com Deus. Então, continue fazendo o seu culto, meu amigo. Esse programa, amado, ele é a pedido. Nós tínhamos parado, estamos voltando ao programa aqui na internet. Eu quero agradecer a todos os internautas que nós publicamos aí no jornal Net Bahia Notícia. Nós fizemos essa publicação e muito obrigado a vocês todos que aqui estão conosco. Eu quero lhes agradecer por esse dia de hoje, meus queridos amigos, e em verdade é necessário que todos nós saibamos, sobretudo, que um dia cada um de nós vamos precisar de estar com Deus, vamos precisar, sobretudo, de
de nos preparar espiritualmente, de estar sempre buscando essa palavra. Entendeu, amados? Então eu gostaria que cada um de vocês, nesse momento, quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram comigo e participem, por favor, do nosso programa Em Verdade. O nosso programa conta com cada um de vocês. Palavra Nossa é um programa que, como eu disse no início, no curso do programa, é um programa democrático. Mas busque sempre a Jesus. Busque sempre a Deus, meu querido irmão e amigo. Porque as intemperanças da vida, elas vão sempre bater a nossa porta. Deus lhes convida todos os momentos para a reminiscência dos seus pecados. E hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês. O mal às vezes triunfa, porém jamais conquista. O mal às vezes triunfa, porém jamais conquista. Estamos encerrando o nosso programa e muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que participaram desse trabalho de hoje, em nome de Jesus. Estamos aqui à sua disposição para que possamos juntos fazermos um bom trabalho. Apocalipse, Palavra Nossa. Obrigado e até a nossa próxima apresentação.